presidente. Olha, nesta quinta-feira, a jornalista Marilis Pereira Jorge usou a sua coluna no jornal Folha de São Paulo para atacar o presidente Jair Bolsonaro. A paranaense usou 191 xingamentos e ofensas contra o presidente da República. Entre os adjetivos estão verme, rato, fascista, carniceiro, basculho e demônio. Em janeiro, na mesma Folha de São Paulo, o jornalista Rui Castro também descreveu Bolsonaro com outras ofensas. O ataque mais recente de Marilis surgiu como uma resposta à investigação contra o sociólogo apontado por instalar 2 outdoors contra o presidente em Palmas, capital do Tocantins. Uma das placas traz uma mensagem que chama Bolsonaro de cabra à toa e diz que ele não vale um pequi roído, que nem tem valor nem importância. Outra investigação com o mesmo teor, já suspensa, foi contra o youtuber Felipe Neto, que chamou o Bolsonaro de genocida nas redes sociais. Vamos ouvir o Felipe Neto. De que outra forma eu poderia chamar esse presidente? De colegão? De amigo do povo? De guerreiro? Não me sobrava outra palavra para definir o presidente. Eu quero dizer a todos que vou enfrentar, como sempre enfrentei, as tentativas de silenciamento por parte desse governo. Vou continuar na mesma posição e sem medo, porque esse é exatamente o objetivo principal dessas pessoas. Muito bem, tá aí. Tem também, Marcos Souza, a história com o Danilo Gentili, né? Da tentativa de prisão por parte do Congresso Nacional. Eu já disse isso algumas vezes aqui na Jovem Pan. O tema da década é liberdade de expressão, né, Mark? Cada vez mais, dia após dia, noticiário após noticiário, a gente relata algo em relação à liberdade de expressão. Lei de Segurança Nacional, então, nem se fala, né? Que é um entulho da ditadura militar que tem que ser retirado da sociedade brasileira. Agora, além de falar da liberdade de expressão, é preciso falar da responsabilidade desta liberdade, viu, Paulo? É até difícil qualificar o que fez essa jornalista, que nem sei se é jornalista de fato, no jornal Folha de São Paulo, mas é o chamado ódio do bem, né? Boa parte da esquerda brasileira considera esse um ódio aceitável, porque é contra quem ela não gosta. Eu não vou nem perder tempo aqui de falar muito desses indivíduos aí que escreveram essas colunas, porque o que eles escrevem fala mais sobre eles mesmos do que o que eles dizem falar. Eu acho mesmo importante salientar que um veículo que se diz a serviço da democracia, esse é o slogan da Folha de São Paulo, abre espaço para a gente que usa tantas ofensas como forma de se comunicar. Que democracia é essa feita com ataques? Não há nada de errado em criticar. Pelo contrário, eu mesmo acho que há vários pontos para se criticar na gestão do governo federal. A questão é a forma de se fazer isso. Um deseja a morte do presidente, outro se esforça para xingar das mais variadas formas possíveis, ainda quem disfarce a imparcialidade, falando lá que o choro é livre, e assim a coisa vai. Eu imagino se um colunista fizesse o mesmo, escrevesse um artigo xingando o Lula. Esse, sim, condenado em várias instâncias por desviar dinheiro do povo. O que teria de entidade, sindicato, grupo de direitos humanos, emitindo nota, retaliando o colunista que fizesse isso, não ia estar no gibi. Mas, como é contra quem a imprensa não gosta, ou pelo menos parte dela, a corporação silencia. Muitos jornalistas até compartilham nas redes privadas e comemoram o que chamam de coragem de falar o que eles também desejam. Eu, por exemplo, defino Lula como corrupto e lavador de dinheiro, mas jamais usarei aqui uma palavra de baixo calão para se referir a ele. E de maneira nenhuma quero que ele morra. Pelo contrário, quero que o Lula viva bastante, até para pagar pelos crimes que cometeu. Aí quando a gente diz que parte da imprensa é militante contra o presidente, é sobre isso que a gente fala. Veja que a corporação dos jornalistas fica em silêncio. Nenhuma palavra sobre o fato, porque, como eu disse aqui, é o ódio considerado do bem. Não há nada de errado em não gostar do Bolsonaro. O problema está em promover o ódio. E esses artigos que você citou aí, sim, promovem o ódio. Esse é o problema. Constantino, você me ouve bem? Sim, Paulo. Por favor, faça seu comentário. Paulo, eu concordo com o Mark, né? Veja, eu até escrevi um texto sobre isso hoje. No caso do Felipe Neto, né?
Hipocrisia e canalice não são crimes no país e nem deveriam ser. Então, por uma questão de princípio, eu sou contra usar o entulho da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, para ir atrás do Felipe Neto, para ir atrás do Danilo Gentili, de quem quer que seja, né? Eu acho um erro, e 2 erros não fazem um acerto. Agora, o meu problema com isso é que ele lança uma campanha de cala a boca, já morreu e tudo. Depende, né? Não morreu para quem xinga ministro do Supremo. Aí usa-se o entulho da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, prende, mesmo se for deputado ou jornalista, um deles gozando de imunidade parlamentar, sob os aplausos do Felipe Neto e do Danilo Gentili, né? Então é muita hipocrisia e um duplo padrão evidente. É aquela máxima, né? Aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei arbitrária, o entulho da ditadura interpretado como os ministros do Supremo bem entenderem. Sobre a Folha de São Paulo, realmente é uma coisa lamentável, né? Aquilo não é um jornal, é um panfleto de extrema esquerda que hoje em dia configura o que há de mais próximo daquilo que a mídia chama, né, de gabinete do ódio. Veja que curioso, é a tática de Lenin, né, xingar os outros daquilo que você mesmo é, né? Ali entre os quase 200 adjetivos usados por essa moça, né, existem os piores adjetivos que a gente usaria para descrever os piores monstros da humanidade, Hitler, Stalin, né? Então, uma coisa impressionante. Veja, Paulo, nós estamos chegando num momento muito crítico, onde esses antifascistas, assim se enxergam, né, botam máscara, pegam arma branca, batem em idosos em nome do combate ao fascismo, né? Nos Estados Unidos, o Antifa faz exatamente isso. Eu não duvido mais imaginar hoje em dia um anti-bolsonarista histérico desses espancando fisicamente um bolsonarista em nome da paz, em nome da tolerância, né? Se existe alguma coisa que a gente possa definir como duplipensar orwelliano, para quem leu as distopias de George Orwell, é exatamente o que essa turma do gabinete do ódio, da patota, do selo azul, do corporativismo da mídia vem fazendo. Amanda. Paulo, o artigo da Marilis Pereira Jorge, hoje na Folha de São Paulo, ela, na verdade, está empunhando a bandeira da liberdade de expressão. Ela termina o artigo dela com 2 palavras, pequi-ruído, né, em referência aos outdoors em Palmas, Tocantins, que estão sendo investigados, né, os autores que chamaram Bolsonaro de pequi-ruído, né, alguém que não vale um pequi-ruído, ou seja, alguém que não vale nada. E depois ela acaba com a palavra genocida, aí numa referência a Felipe Neto, a Danilo Gentili, a tantos outros que vêm sendo perseguidos pelo governo por criticar o presidente da República. Então, na verdade, o artigo da Marilis Pereira é justamente uma crítica ao cerco que se forma dentro do governo contra a liberdade de expressão, contra críticas ao presidente do Bolsonaro. Esse cerco parte do Ministério da Justiça e quer investigar cidadãos comuns que simplesmente estão exercendo a sua liberdade de expressão de criticar o presidente da República, um agente público que tem que sim, merece ser criticado. Tanto faz se é o presidente Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, onde quer que seja, em qualquer Estado democrático de direito, o cidadão pode criticar sim e tem que ter a liberdade de expressão. Então a gente vê aí inúmeros casos, a gente pode citar Felipe Neto, Danilo Gentili, o advogado Marcelo Feller, todos eles investigados a pedido do Ministério da Justiça com base nesse entulho da ditadura, como o Mark colocou muito bem, que é a Lei de Segurança Nacional. E outros, jornalistas, chargistas, o jornalista Noblar, Ricardo Noblar, né? E já existem precedentes, até conversando com alguns juristas, né? Entendimentos, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça mandou assustar recentemente o depoimento do advogado Marcelo Feller, que fez críticas ao presidente Bolsonaro e teve um pedido de investigação por parte do Ministério da Justiça. E o STJ argumentou que as críticas dele não colocavam em perigo a ordem constitucional do país, muito menos a integridade física do presidente. Isso é uma obviedade, não precisava ser repetido. Também há uma decisão recente do STF que diz que o direito de crítica a personalidades públicas é amplo. E são 2 coisas completamente diferentes. O Estado, o cidadão criticar o Estado, agora o Estado usar o seu poder para intimidar, para amordaçar, para assediar o cidadão, porque é isso que o governo Bolsonaro está fazendo, é isso que o Ministério da Justiça está fazendo. E é completamente diferente do Daniel Silveira, que é um deputado, uma autoridade pública, que ameaça a segurança de instituições, pede a volta da ditadura, a volta do AI-5, ameaça o Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional. Isso sim é crime. São coisas completamente distintas e diferentes. A gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. A liberdade de expressão e deputados que usam
a imunidade parlamentar, o escudo da imunidade parlamentar para cometer crimes, para subverter a ordem constitucional. Isso é crime. Constantino pedindo a palavra. Olha, Paulo, é até difícil rebater essa quantidade enorme de bobagens que a Amanda acabou de falar para defender os pares, né? Eu só espero que a Amanda nunca me critique por aí, já que ela chama acusar alguém de genocídio de uma crítica, né? Genocídio é o assassinato em massa deliberado de pessoas, com a intenção, com dolo e tudo isso. Então eu espero que ela não me critique por aí, porque eu critico muito a Amanda, inclusive em público, e várias pessoas na imprensa, mas eu não fico acusando de genocídio, né? Acho que é uma coisa, no mínimo, leviana e irresponsável. Agora, salta aos olhos o duplo padrão da própria Amanda, né? Quer dizer, ela trata o deputado como alguém que ameaça a ordem, né? Que planeja o quê? Um golpe? Eu não sei que tipo de ameaça que ele, de fato, fez concreta às instituições. Mas eu deixaria uma pergunta no ar. Uma pergunta para expor o duplo padrão e a hipocrisia da imensa maioria dos jornalistas, né? Infelizmente inclui minha colega de bancada. Eu posso xingar de genocida algum ministro do Supremo ou não? Claro que você pode. A crítica legítima, você pode xingar quem você quiser de genocida. E não quer dizer que eu use esse termo e nem que eu concorde com ele. Mas quer dizer que... Mas você acha que eu posso? Não, claro. Você acha que não vai acontecer nada comigo? Não acho que vai acontecer nada com você, Rodrigo Constantino, porque quando pessoas como o deputado Daniel Silveira, que não postou só um vídeo, postou alguns vídeos, preso. Eles usam... O jornalista foi preso também. Eles usam isso como método. Eustáquio. Sim, eles usam isso como método. Eles são investigados numa investigação do Supremo Tribunal Federal. Tem duas, né? Os atos antidemocráticos e o inquérito das fake news. Né? Porque eles usam isso como método para derrubar instituições. É isso que está sendo investigado. São coisas completamente diferentes. Até o inquérito ilegal do Supremo agora. O inquérito ilegal do Supremo foi decidido por maioria. Eu estou defendendo a liberdade de expressão, sim, Rodrigo Constantino. Tanto que você pode falar à vontade, que eu digo um monte de bobagens e eu posso discordar de você e a gente vai sair daqui e continuar conversando no grupo de Zap. Não vou te acusar de genocida e nem vou ficar com raiva de você, porque o debate aqui é livre, é plural, você pode dizer quantas vezes você quiser que eu diga um monte de bobagens e eu vou discordar educadamente de você. São coisas completamente diferentes. Debates civilizados. São coisas completamente diferentes. O que se forma no governo é um cerco à liberdade de expressão e acaba sendo um método. Quando você tem uma série de investigações que partem do Ministério da Justiça. Pois é. Mas por que bola com a cabeça dele a guisa porque alguns são perseguidos e intimidados. Você mesmo não concorda com essa intimidação, Rodrigo? Deixa eu colocar o nosso Marco Souza na roda também. Vai lá, Marco. Não, é importante falar o seguinte, eu duvido, e conhecendo a Amanda profissionalmente, que ela endosse as palavras que disse essa jornalista aí na Folha de São Paulo. Uma coisa é fazer a crítica livre, uma coisa é defender a liberdade de expressão. Tanto é que ela escreveu, Amanda, e tá tudo certo. Agora, ela talvez tenha que ser, sim, responsabilizada se alguém se sentiu lesado por isso. Eu não acho que seja uma crítica construtiva, uma crítica socialmente aceitável chamar alguém de rato, de genocida. Você sabe, como jornalista, o que significa genocida, mano. É só pegar o dicionário e ler. Não me parece que seja o caso específico. Você pode criticar, não tem vacina, não tem uma coordenação nacional, não tem um monte de coisa. Agora, falar que há dolo em matar alguém, isso é muito grave. Essa é a questão. Mas e mais, a FENAGE vive reclamando que a imprensa está sendo atacada, né? Que os jornalistas estão sendo vítimas de ataques violentos, enfim. Agora, é importante também lembrar que a própria FENAGE ficou quietinha quando o Lula, no passado, quis expulsar um jornalista do New York Times, um correspondente, o Larry Hotter, porque comentou sobre os seus hábitos etílicos aí. Depois eles tentaram, inclusive, cancelar o visto de permanência do jornalista na ocasião. E lá ninguém falou nada. Daí lá ninguém alegou liberdade de expressão, né? Lá todo mundo queria ver o jornalista fora. Então, é esse o problema de mudar o discurso conforme o governante que está de plantão. Para fechar, Amanda. Só para fechar, defender a liberdade de expressão de outra pessoa não quer dizer que automaticamente eu concorde com ela. Eu só estou defendendo a liberdade dela falar o que ela quiser. Eu nem uso esse termo, nem acho que se aplique no caso. Eu falo em incompetência, até em omissão criminosa, mas eu não falo em genocídio. Se ela quiser falar, ou se qualquer outra pessoa quiser falar, é um direito dessa pessoa, é uma crítica, não é uma ameaça de morte.